Eles são eleitos para fazer leis e servir ao povo. Mas alguns se especializam em usar o mandato para enriquecer. E não é pouca maracutaia, não. Vários deputados estaduais por todo o Brasil usam uma coleção de fraudes para desviar dinheiro público. A reportagem é de Giovanni Grisotti. Uma missa no interior do Brasil e uma pergunta: por que esse padre não deveria estar aqui? Na periferia de uma capital, duas irmãs revoltadas. Sem saber, elas eram usadas num esquema para desviar dinheiro público. Só Deus aqui para ajudar a gente. E um desafio para as leis da física. Será que nessa sala caberiam 71 pessoas trabalhando? A senhora é funcionária fantasma da Assembleia? E na hora de dar explicações... A senhora é funcionário fantasma da Assembleia? Uma atitude desesperada. Opa, vem cá. Por que a senhora não quer falar? Esta reportagem vai revelar um mapa da farra com o dinheiro público nas assembleias estaduais de todo o Brasil. Tem vários tipos de golpe. Inclusive, adulterar medidor de quilometragem de carros usados por deputados para forjar despesas com combustível. Preciso fazer 5 mil, tu consegue aumentar para mim? Sim. A investigação do repórter Giovanni Grisotti começa pelo Rio Grande do Sul. De 2011 até o ano passado, este homem era chefe de gabinete do deputado estadual Diógenes Basejo, o doutor Basejo, do PDT. Sem medo de mostrar o rosto, Neuromar Gato revela que funcionários, vários deles fantasmas, devolviam parte do salário ao deputado que os contratou. Essas pessoas traziam até o gabinete os valores e entregavam a mim esses valores. E eu, naturalmente, repassava ao deputado esses valores, tá? Como consta em gravações. Você era o arrecadador. Exato. O deputado estadual Dr. Basejo é médico da cidade gaúcha de Passo Fundo e foi reeleito no ano passado para o segundo mandato na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Segundo o delator, o próprio deputado controlava quanto cada funcionário tinha que devolver. Essa lista mostra nomes e valores. São documentos assim, ó, com a letra dele, mostrando 800 mil reais que ele poderia tirar por ano, sabe? Isso aqui, o que diz aí? Esse aqui é o repasse. São as pessoas que repassavam para ele num certo período. Além de documentos, Neuromar gravou flagrantes de como funcionava o esquema de extorsão de assessores e uso de funcionários fantasma. Nesse vídeo, o assessor Álvaro Ambrós revela o quanto devolve de salário. Quanto que tu repassa? 3 e pouco na parte dele. 3.200, 3.300. R$ 3.300 diretamente para o bolso do deputado. Essa dona de casa, Edi Vieira, era contratada como assessora parlamentar do Dr. Basejo. Sem saber que estava sendo filmada, ela admitiu que era fantasma. Não trabalhava na prática? Na prática, não. Nem ficava com salário. Eu não recebi dinheiro nenhum. Mas não era assessora? Não. Hã? Assessora só no papel. O publicitário Paulo Marins, responsável pelas campanhas eleitorais do deputado, aparece num vídeo entregando dinheiro para o então chefe de gabinete, Neuromar Gato. Segundo Neuromar, foi mais uma devolução de salário, dessa vez da mulher de Marins, que também estava empregada na Assembleia. O publicitário disse ao Fantástico que o dinheiro era uma comissão devida a Gato. Eu não sei quanto é que entrou. 3.008. Isso. 3008 significa R$ 3.008, exatamente o valor do contra-cheque da mulher do publicitário em setembro de 2013. 1.020, acho que é. 1.020 ou 1.030. Mil alguma coisa. 1.032 é o valor proporcional aos dias trabalhados por ela no mês anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse outro vídeo, a etapa final do esquema. Dentro do gabinete, na Assembleia do Rio Grande do Sul, o deputado Dr. Basejo participa da contagem do dinheiro devolvido. Amanhã ela saca, então, os 1.500 e aí quinta-feira mais os 305 reais. Não, eu contei. É tudo em 10 reais. Eles só conseguiram sacar em 10 reais. E ainda reclama do valor. Oh, meu Deus, Um dos maços de dinheiro o deputado separa na hora. Esse é O
Fantástico procurou o deputado para responder às acusações. Não, jamais existiu aqui dentro desse gabinete qualquer funcionário fantasma, né? Existe transparência, existe um controle, né? E nós, jamais chegou a nós dinheiro de qualquer funcionário, porque eu não sou falcatrua e tenho uma vida para preservar. A organização não governamental Transparência Brasil investigou os gastos de todas as assembleias do país e descobriu distorções nos pagamentos de salários a assessores dos deputados. Um exemplo: no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Pernambuco, essa despesa é maior do que na Câmara dos Deputados, em Brasília, que só pode ter no máximo 25 funcionários por gabinete. Veja o absurdo no Amapá, onde não há limite de funcionários. Aqui, os 24 deputados têm incríveis 2.653 cargos de confiança. E o tamanho do gabinete? Então, um total de 30 metros quadrados, trabalhariam no máximo 5 pessoas. Tem deputado com 71 assessores. O porta-voz da Assembleia do Amapá explica que os deputados têm direito a manter assessores em todas as cidades do estado. São 16 municípios. Sim. Para justificar 71 assessores e como o espaço físico comporta... Se eu tivesse 5 assessores em cada município, tá? Eu teria quantos? Mas e precisaria 5 assessores? Mas se eu tivesse. Afinal, onde estão os assessores parlamentares do Amapá? Esse homem devia trabalhar na Assembleia, mas procurou o Ministério Público para contar que, na verdade, prestava serviços particulares para um deputado. O senhor não trabalhava no gabinete? Nunca entrei na Assembleia. Nomeado como assessor político e nunca peguei nenhum papel. Esta semana, o Ministério Público vai entrar com ação para diminuir os cargos de confiança no Amapá. Vamos ir à Justiça pedindo que o Judiciário anule essas contratações ilegais. E nesses casos, logicamente, o Ministério Público irá pedir a devolução dos valores, sim. Laranja, laranja, laranja. Em Alagoas, dezenas de funcionários fantasma foram descobertos no ano passado pela Controladoria Geral da União. Pessoas humildes foram utilizadas, né, para serem colocadas na folha de salário da Assembleia Legislativa e receberem, né, esses pagamentos. Algumas conheciam, sabiam da irregularidade e outras desconheciam essa irregularidade. É o caso dessas duas irmãs, que ganham um salário mínimo por mês, trabalhando honestamente numa lavanderia comunitária de Maceió. A senhora já trabalhou na Assembleia Legislativa? Nunca, nem sei nem onde é. A única coisa que a gente sabe fazer é lavar roupa. Consta aqui nos registros que em 2 meses a senhora recebeu mais de R$25 mil de salário. Eita, queria eu. Nem sei, nunca nem vi nem tanto dinheiro assim na minha vida. Meu filho, se eu tivesse recebido, eu não estava numa vida dessa, que só Deus aqui para ajudar a gente. O Ministério Público de Alagoas investiga fraudes que podem chegar a 150 milhões de reais em 5 anos. E o ex-presidente da Assembleia, principal acusado, atualmente é um dos responsáveis por julgar os desvios de dinheiro público. O ex-deputado Fernando Toledo, que presidia a Assembleia Legislativa, envolvido nesses atos ilícitos, comprovadamente, infelizmente foi premiado. Como recompensa, foi nomeado para ser conselheiro do Tribunal de Contas. Eu, estando inocente, como tenho uma consciência da tramitação, eu vou julgar isso com muita isenção. As fraudes se espalham pelo Brasil. O mesmíssimo esquema foi descoberto em Goiás, onde existem 2.400 cargos de confiança e 41 deputados. Sem precisar prestar o expediente, a pessoa era oferecida a vantagem, dava o nome, era contratada na Assembleia e com a obrigação de uma vez no mês, em algum local da cidade, ser devolvido o dinheiro. Uma dessas funcionárias que ganhavam sem trabalhar é a manicure Mércia Adriana Dias. Em vez de trabalhar no gabinete, ela cuidava de seu salão de beleza. A senhora é funcionária fantasma da Assembleia? Ao ser abordada pelo repórter Giovanni Grisotti, ela não quis dar explicações. Abandonou os clientes e correu. Por que a senhora não quer falar? Ainda em Goiás, tem fantasma que veste batina e reza missas.
bem longe do gabinete onde deveria trabalhar. É o padre Luiz Augusto, funcionário da Assembleia desde 1980. Fantasma não tem carne e osso como eu tenho. Esta semana, o padre foi acusado formalmente pelo Ministério Público de ter recebido mais de 3 milhões de reais de salário ao longo de 20 anos sem trabalhar. Eu mesmo não acreditei, tive dificuldade de acreditar, porque achei absolutamente condenável do ponto de vista ético esta postura por parte de quem prega a ética como um padre da Igreja Católica. O padre se defende dizendo que usa o salário de R$ 7.300 em obras sociais. Eu pago e passo para as pessoas doentes que eu cuido, sobra então R$ 6.300 para comprar algum alimento para eles ainda. Então não tem nada de fantasma, não tem nada ilegal nessa situação. O Ministério Público pediu à Justiça a devolução dos salários e também acusou ex-presidentes da Assembleia Legislativa de Goiás por permitir que o padre recebesse sem trabalhar. Colocamos o ponto eletrônico, o crachá funcional para todos os servidores, o portal da transparência, o conselho de gestão da frequência e da folha de pagamento. Outro foco de desvio de dinheiro público envolve a chamada verba indenizatória, que serve para reembolsar as despesas dos deputados. Em algumas assembleias não é necessário sequer apresentar comprovante fiscal da verba indenizatória, que deveria ser para indenizar um gasto já efetuado. Em muitas assembleias do Brasil, é um festival de notas frias, empresas de fachada, serviços nunca prestados. Veja esse exemplo do Amapá. A dona da agência de viagens, que não está envolvida no esquema, não sabe como notas fiscais da empresa dela foram parar na prestação de contas de 5 deputados. A senhora reconhece essas notas fiscais como tendo sido preenchidas pela senhora? Não, de forma alguma. Promotores do Amapá investigam fraudes que em apenas 2 anos podem passar dos 50 milhões de reais. Até empresa em nome de morto foi usada para deputado embolsar verba que deveria ser usada para locação de veículos. Ele morreu no dia 14, tem uma nota que foi tirada 15 dias depois da morte dele, no mês de janeiro. E meu irmão já estava morto, não tinha como assinar. Como é que o morto vai assinar? Laranja, laranja, laranja. Mas mesmo quando as notas não são frias, a verba pode ser fraudada. No Rio Grande do Sul, 55 deputados receberam mais de 4,5 milhões de reais para rodar mais de 8 milhões de quilômetros, o equivalente a 10 viagens de ida e volta à Lua. Parte do valor a ser pago aos deputados é controlado pelo medidor de quilometragem dos carros. O ex-chefe de gabinete, que você viu no começo da reportagem, conta que o marcador de vários carros é fraudado em oficinas mecânicas. Você lembra quantas vezes levou o carro para fazer a alteração? No mínimo umas 6, 7 vezes. Então aí você joga para cima, aquela quilometragem lá. A pedido do Fantástico, ele foi até a oficina onde tudo acontece. Repare que antes da adulteração, o carro marca quase 75 mil quilômetros. Na oficina, Neuromar pede ao mecânico para aumentar o medidor em 5 mil quilômetros. Preciso fazer 5 mil, tu consegue aumentar para mim? Sim. Enquanto trabalha, o mecânico confirma que essa prática é comum. O pessoal tem vindo aí, o pessoal da Assembleia? Sim, Minutos depois, o resultado no painel. 80 mil quilômetros. Uma vez já aumentou a quilometragem de carro aqui? Também não. Não tem como perceber assim? Não deixa rastro? Isso é uma vergonha. E quem cometeu esse tipo de crime sendo comprovado tem que pagar por isso. Esse é o